Olá, banca. Meu nome é Rodrigo Ramos, do MBA de Arquitetura de Software e Soluções, e eu vou apresentar meu guia de referência para uma arquitetura de software com ênfase em observabilidade e qualidade de software. Nessa apresentação, eu quero passar por 6 itens, mas com destaque em 3 deles, que é o problema, a solução e os próximos passos que nós desejamos para esse projeto. Hoje eu sou Tech Manager de uma fintech, mas eu me formei no ano de 2005 como desenvolvedor. E já passei por diversos tipos de empresas, como governamentais, empresas privadas de grande porte e até startups. Em todas eu vi algo que se repete muito, a dificuldade de começar um projeto do zero. Com tantas possibilidades que temos na área e muita informação contraditória e equivocada na internet, faz com que essa decisão seja uma decisão bem difícil. Então, esse foi o problema que eu quis trazer para essa tese, né? Que essas informações contraditórias elas geram muitas dúvidas em arquitetos inexperientes ou até mesmo em arquitetos experientes aos quais eu trabalhei. E os desenvolvedores sênior também passam por esse tipo. Em algumas empresas não existe a posição do arquiteto. Então, os desenvolvedores sênior tomam essa posição. E isso faz com que essas dúvidas, essas informações que eles encontram na internet faz com que eles comecem a ir por caminhos errados ou ir no caminho do hype, que é um pouco mais perigoso. Então, essa dificuldade se torna bastante latente e a pressão pela escolha acaba gerando decisões ruins. Então, decisões rápidas nem sempre são as melhores. E a falta de tempo de leitura ou até mesmo de criação de POC faz com que se perca muito tempo na sequência, logo na frente desse projeto, né? O que faz que gera muitos erros, né, na hora de escolher essa arquitetura, por até não ser uma arquitetura que vá seguir muito adiante. Então, isso gera um impacto da ineficiência e baixa qualidade desse código. Então, minha proposta é criar um guia que seja de fácil para subir, fácil para gerar uma POC e que seja apto a rodar logo depois que ele baixe esse item, né, que baixe esse guia. Então, criar esse guia prático de fácil acesso e também conectar ele com os desenvolvedores, né, para auxiliar esses desenvolvedores, fazer com que seja fácil aplicar a Clean Architecture efetivamente. Né? O que eu espero trazer? A redução no tempo de pesquisa, principalmente, e um aumento na qualidade do código e manutenabilidade futura desses sistemas. Então, o que eu quero apresentar um pouco dessa solução para vocês. E ela vai estar organizada ela vai estar organizada em, de uma forma clara e com o SEO otimizado, para que seja de fácil acesso e fácil busca ali no GitHub. Então, esse é o guia, quero mostrar para vocês a primeira página, né, e dando um destaque para como foi implementado o C4 Module de nível 3. Como está dividido esse sistema. Então, a gente tem os repositórios, os services, o component, o presentation, né, e os domains. Então, dá para ver claramente as divisões das camadas aqui desse serviço e como elas se conectam entre si. O foco principal, né, uma ênfase que eu queria muito aplicar é a ênfase na observabilidade. Então, nós temos o envio dessas métricas para uma ferramenta de OTLP, para poder aplicar a sua observabilidade. Usei alguns nomezinhos muito usados aí nas mídias hoje em dia, que é o OpenTelemetry, o Bug Tracking e o servidor, como optei por usar Java, o servidor Quarkus, o server de Java. Né? Aqui tem várias explicações que simplificam, né, ou encorajam o uso dessa arquitetura. E ali no capítulo 1, eu tenho uma introdução a esse serviço, como rodar, verificar os requisitos, como fazer a aplicação rodar. Está todo detalhado aqui nesse processo. Já no capítulo 2, eu tenho algumas outras ferramentas, né, que é a explicação mais detalhada das camadas.
eu posso aplicar essa explicação de maneira que seja bem simples. Eu posso chegar até nas entities, né? Então eu tenho aqui os meus no meu domain, no meu use case, os datas, mas eu posso chegar aqui no meu domain e verificar quais são os códigos que tem aqui. Aqui eu tenho um README dentro desse domain, mas eu posso ter ali dentro também os arquivos. Então eu tenho aqui essa classe que está relacionada com o domain, e aqui eu tenho uma explicação desse domain, de como utilizá-lo, né? Então está muito bem explicado, muito bem detalhado, de maneira que seja simples de chegar até ele, de chegar até isso. Um dos diferenciais que eu apliquei nessa solução é a utilização de Docker, para simplificar a configuração e a implantação, para conseguir rodar de maneira mais rápida, né? Então, eu tenho um Docker rodando, e esse Docker ele consegue trazer a nossa ferramenta de verificação de como que o Jaeger tá rodando, né? Como que o Jaeger roda aqui. Tem até alguns usos do Jaeger aqui, as chamadas que a gente pode fazer, está todo configurado. Posso fazer vários finds e encontrar as chamadas que foram feitas para os serviços, né? Então tá todo aqui detalhado. Tem como encontrar erros, se a gente tiver algum erro rodando também no serviço, dá para encontrar por aqui, né? E também a estruturação modular faz com que seja fácil a adaptação e a extensão, né? Principalmente a extensão desse guia. É esse um dos focos principais. O impacto dessa solução, né, traz para a gente mais qualidade em menor tempo, né? A redução aí que a gente estava prevendo, uma redução de 50% no tempo de pesquisa. A partir do momento que nós tivermos tudo que a gente deseja nesse guia, da forma que a gente deseja, a gente já vai conseguir uma redução de 50% no tempo aí de pesquisa e aplicação prática dessa arquitetura. Se alguém quiser baixar esse projeto e fazer um teste de carga, por exemplo, nessa arquitetura, ele já vai conseguir realizar isso de maneira muito fácil, né? E um aumento da qualidade e consistência. Imagina vários times dentro da mesma empresa tentando acessar, tentando fazer esse mesmo tipo de teste, né? De teste de carga, ou utilizando arquiteturas diferentes, né? Cada time começando com uma arquitetura diferente. Então, isso vai reduzir esse tempo também. Se todos vierem buscar e encontrar essa mesma arquitetura, todos vão caminhar para a mesma direção. Então, os impactos disso é muito positivo, né? Maior eficiência, né, e produtividade, né? Se demora muito menos para encontrar uma arquitetura, testar essa arquitetura principalmente, né? E uma melhoria na manutenabilidade e na escalabilidade, obviamente. Os próximos passos, né? A expansão do guia. Eu gostaria muito de que esse guia aumentasse, que pudesse incluir novos casos de uso, tecnologias emergentes, fazer algo em Go, usar outro framework diferente de Quarkus para realizar a mesma função, talvez trocar o Clean Architecture por um Hexagonal e assim por diante, né? Uma criação de uma rede colaborativa, né? Colocar a comunidade para trabalhar, criar uma rede de pessoas de troca de conhecimento, automatizar, conseguir realizar muitos testes, né? Criar ferramentas de teste que a gente consiga automatizar testes da arquitetura, né? E expandir isso, expandir o formato desses testes, né? Gostaria muito de trabalhar esse formato e esses são os próximos passos que eu vislumbro aí para essa arquitetura, né? Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito aos professores, todos os que me ajudaram, né? E fico aí disponível para. Esses são os meus contatos. Se meus contatos estão aí no Linktree, podem entrar em contato, fiquem à vontade.